Olá, temos aqui mais um exercício nossa sequência de for, while e if. Esse aqui parece que é simples quando a gente olha ali o enunciado, né, número par ou ímpar, né, tá um pouquinho antes do enunciado, qual que é a descrição dele, mas ele tem algumas complexidades a mais para nós tratarmos aqui. E o pedido é o seguinte: escreva um programa que peça ao usuário para inserir um número inteiro positivo n, coisas que nós já vimos como fazer. Aí, em seguida, o programa deve exibir se cada número de 1 até n é par ou ímpar. Legal, já vimos coisas parecidas a serem feitas. Agora que vem a novidade. Após isso, o programa deve perguntar se o usuário quer digitar mais algum número. Se a resposta for sim, é pedido para que o usuário digite novamente o número. Se a resposta for não, o programa é encerrado. Se a resposta for outra, ou seja, não for nem sim ou não, deve-se pedir para o usuário digitar uma resposta válida. Então, eu vou por partes para nós resolvermos esse caso daqui. Tem uma parte que é principal, que é fazer com que, dado o número n, escreva, né, se cada número é par ou ímpar. Então, vamos fazer isso aqui primeiro. Vou começar com aquela ideia que nós temos lá uma lista de números. Essa lista começa vazia. Então, começou aqui vazia a lista. E tem uma sugestão ali que eu não vou seguir no momento do que era da nossa IA. Então, essa lista de números começou vazia. Eu vou pedir para o usuário digitar aqui um número n qualquer. Então, tenho lá, começo com o input, digite um número inteiro positivo. Isso daqui aparece como texto e nós temos que converter para inteiro. E vou salvar isso aqui na nossa variável n. Então, n igual a int digite um número inteiro positivo. Beleza. Então, vou colocar agora para o usuário digitar cada um desses números e eles serem armazenados na nossa lista de números. Então, for i em range de 1 até n mais 1, não vou fazer já essa verificação se é o par ou ímpar, porque o que pede é exibir se cada número é par ou ímpar. Vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar que, primeira coisa, que na lista números, vou fazer um append do valor que vai ser digitado. E o que é esse valor que vai ser digitado? É o input de digite o iésimo ali número inteiro. Só lembrar o seguinte, nessa parte aqui, com esse iésimo número inteiro, agora eu coloquei que o i começa em 1. Então vai aparecer já o primeiro, depois o segundo. É diferente do exercício anterior que a gente tinha de 0 até n. Agora aqui é de 1 até n mais 1. Então não preciso colocar aqui o i mais 1 ésimo número inteiro. Então esse número foi colocado na lista. Então, dessa forma daqui, eu estou ali criando a nossa lista primeiro. Fazer a mesma ideia que a gente tinha visto anteriormente. E, após isso, vou fazer a verificação. Vou pegar para cada número na lista números para a gente identificar se ele é ou não um número inteiro. Um detalhe importante, e que aqui a IA até já fez uma correção. Quando eu coloquei para o usuário digitar o iésimo número inteiro e armazenar esse resultado lá na lista números, adicionar na lista números, eu esqueci de converter esse número para inteiro. Então, se eu não converter aqui para inteiro, na hora que eu vou fazer a identificação se é par ou ímpar, eu precisaria realizar a conversão para inteiro. Não é o caso, porque agora nós corrigimos ali em cima para fazer essa verificação. Então, tem lá, o número é par, né, se o resto da divisão por 2 for 0, e o número é ímpar caso contrário. Então, dessa forma aqui, só fazendo um exemplo básico, se eu coloco ali o 5, digito 27, depois digito 18, 9, 2 e 8, ele vai, e depois que os números estão digitados,
vai aparecer ali a resposta. O número 27 é ímpar, o número 18 é par, o número 9 é ímpar, 2 é par e 8 é par. Repare que nesse caso só vai aparecer a classificação depois que todos os números forem digitados. Se eu tivesse não colocado esse for e fizesse aqui direto essa parte, vou pegar aqui e colocar, fizesse um pouquinho diferente, colocasse assim, que número seria a digitação do número inteiro, aí depois a gente adiciona número para a lista, fizesse essa mudança daqui, a cada vez que um número fosse digitado, ele era armazenado na lista e daí ia ser feita a verificação se é par ou ímpar para imprimir se ele é par ou ímpar. Pegando aquela mesma sequência que eu tinha de 27, 18, 9, 2 e 8. Olha a diferença agora. 27, 18, 9, 2 e 8. Ele vai falando cada um dos números. Teve algum que eu pulei aqui. Eu pedi, no lugar de colocar 5, eu coloquei 27. Então ele vai pedir para eu digitar 27 vezes aqui algum número. Mas já dá para a gente entender o que vai acontecer. Que cada vez, antes de pedir para o próximo número ser digitado, ele já informa se aquele número é par ou ímpar. Então, aqui nesse caso, a escolha de uma estratégia ou da outra depende de qual que é a nossa interpretação. Se a nossa interpretação é que primeiro lê todos os números e só depois exibe quais são pares e quais são ímpares, a primeira estratégia que nós colocamos é a correta. Se a nossa interpretação for que a cada número digitado já deve ser informado se ele é par ou ímpar, aí essa estratégia aqui é a estratégia correta. Então, temos aqui esses dois casos possíveis para a gente pensar. Vou voltar naquele nosso primeiro, só para ficar uma estrutura aqui um pouquinho diferente com esses dois fors, tá? Então, aqui, nessa maneira, né? Se eu executasse, fazer ali de novo, agora vou colocar o certo 5, aí digito os números 27, 18, 9, 2 e 8 e sai aqui, né, só depois a classificação de quem que é par ou quem que é ímpar. Só que o nosso exercício não termina aqui. Ele diz que após isso daqui, o programa deve perguntar se o usuário quer digitar mais algum número. Se a resposta for sim, é pedido para que o usuário digite novamente o número. Se a resposta for não, o programa é encerrado e ainda se aparecer algum outro tipo de texto, a gente tem que pedir para digitar uma opção válida, ou sim ou não. Aqui nós temos também, de novo, uma dupla interpretação. Se esse novo número para o usuário digitar é o N, e daqui vai colocar depois uma lista inteira novamente, ou se é só um número adicional. Vou fazer a interpretação de que é só ali um número adicional. Então, vou colocar aqui, e eu vou fazer algumas alterações em cima disso, colocar lá como uma parte de resposta, e essa resposta aqui é o texto ali, deseja digitar mais algum número? Sim ou não. Se essa resposta for exatamente sim ou não, está resolvido aqui o nosso caso. Mas se a resposta for alguma coisa tipo oi, quero, coisas desse estilo, nós queremos que volte o texto até que ele insira alguma coisa ali válida. Então temos essa parte aqui da resposta colocada. Como que a gente pode pensar isso? Eu posso colocar aqui um while, resposta, vou pensar, fazer uma outra coisa aqui antes. Colocar assim, que resposta válida é igual a falso. Quer dizer o seguinte, nós não temos ainda uma resposta válida. Falso aqui com F maiúsculo. Então, eu vou dizer que enquanto not resposta válida, ou seja, enquanto nós não temos uma resposta válida, eu vou pedir para ele digitar aqui resposta. 2, 3, 4. Quando que a resposta se torna válida? Se resposta for igual a sim ou não,
Então, se resposta é igual a sim, opa, foi aqui demais. Se resposta é igual a sim, ou seja, or, resposta igual a não, resposta igual a não, se isso daqui acontece, nós vamos ter que foi colocada uma resposta válida. E daí, nesse caso daqui, resposta válida é igual a true, porque apareceu uma resposta válida. Ah, apareceu essa resposta válida, a gente vai verificar se agora é para digitar um número ou não. Esse else que está aqui, a gente pode até colocar uma indicação para ele. Então, a sugestão que tem aqui ó, é else, print resposta inválida, por favor digite sim ou não. É tentando dizer assim, ó, isso aqui, ter só essa parte do sim barra não foi suficiente para o usuário entender. Então ele coloca ainda mais, resposta inválida, por favor digite sim ou não. Vou fazer uma execução com esse caso e depois eu faço sem o else para vocês olharem aqui a nossa sequência. Se a resposta for sim, se acontece da resposta ser sim, nós vamos pedir para digitar um novo número inteiro. E daí aqui vai ter lá o n, digite um novo número inteiro, só que eu vou colocar aqui como novo número é igual a converte para inteiro, int de input, digite um novo número inteiro positivo, só que aqui eu não quero adicionar lá na lista por enquanto, quero pegar e fazer direto aquela nossa verificação. Se novo número, o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, significa que o número é par. Caso contrário, é 0. E depois disso, vem aqui com o programa encerrado. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai dar a chance do usuário digitar mais um novo número. Vou fazer esse exemplo com vocês aqui. Ó. Vou pegar e colocar agora uma execução desse caso. Opa, faltou alguma coisa aqui, faltou ter os 2 pontos, né? Ali erro de sintaxe. Agora sim. Digite o número inteiro positivo, 5. Ah, primeiro número inteiro. Vou lá e digito a mesma sequência que eu tinha posto antes, talvez não lembre de cabeça, mas 18, 27, 9, 2 e 8. Saiu lá. O número 18 é par, 27 é ímpar, 9 é ímpar, o número 2 é par, o número 8 é par. Deseja digitar mais algum número? Sim ou não? Aí eu vou lá e coloco quero, no lugar de escrever sim. Olha a resposta que vai sair. Resposta inválida. Por favor, digite sim ou não. Aí deseja digitar mais algum número? Eu venho aqui e escrevo sim. Ah, digite um novo número inteiro positivo. Colocar lá o valor 17. Vem aqui a resposta, o número 17 é ímpar e o programa simplesmente se encerra. Ah, outra coisa que eu poderia fazer. Eu venho aqui, executo novamente, coloco 18, 27, 9, 2, 8, sai aqui, opa, só coloquei 18 números no lugar de... Vou voltar, porque senão vai ser bastante coisa para digitar. Primeiro tem que colocar aqui que eu quero só 5 números. Agora sim, 18, 27, 9, 2, 8. Aí vem, quer digitar mais algum número? Eu vou pegar e colocar não. Só que o meu teclado estava desconfigurado e saiu esse N aspas simples AO. Resposta, ó, isso aqui é inválido. Só aceita ali exatamente sim ou não, conforme aquelas grafias ali apresentadas. Aí corrige e coloco agora aqui não. Vai sair lá, programa encerrado. Se vocês lembrarem, na situação anterior não apareceu a palavra programa encerrado, porque o programa encerrado só tem aqui no else. Só que eu posso pegar e apagar esse else e deixar que o programa vai ser encerrado aqui depois de qualquer maneira.
Então, esse aqui é o nosso caso. Mesmo que a resposta fosse sim, né, vem para cá. Se a resposta for não, vai direto lá para o programa encerrado. Se fosse sim, relembrando, aí ia pegar, executar para o usuário digitar um novo número e depois apareceria programa encerrado. Vamos voltar aqui, ó. Então, após isso, o programa deve perguntar se o usuário quer digitar mais algum número. Se a resposta for sim, é pedido para que o usuário digite novamente o número. Se a resposta for não, o programa é encerrado. Se a resposta for outra, pedir para o usuário digitar uma resposta válida. Então, dentro de uma interpretação, nós temos aqui uma solução para esse problema. O que eu vou deixar aí como exercício para quem quer ir um nível um pouquinho mais alto? É que quando o usuário pede para digitar um novo número, o que ele vai querer é gerar uma nova lista. Então, no caso, fui lá, digitei 5 para a primeira lista. Digitei os 5 primeiros números. Ok, vai aparecer a mensagem se eu quero digitar mais. Falo que sim e aperto 8. Volta para eu digitar outros 8 números. Então, isso aí fica como um desafio aí para vocês. Em algum momento eu posso até pegar e postar a solução desse novo caso. Mas aqui um pouco mais longo, um pouco mais trabalhoso esse, porque envolveu essa parte aqui com um while ali dentro do final, até que o usuário digitasse uma resposta válida. Esse artifício aqui é um artifício bem útil. A gente quer executar alguma coisa, uma sequência de comandos, até que uma certa condição seja estabelecida. Qual que é a condição aqui a ser estabelecida? Que a resposta seja válida, sim ou não. Então a gente começa atribuindo a uma variável o valor falso e coloca while not essa variável. Por quê? A negação de falso é positivo, é true. Então, not resposta válida com resposta válida sendo falso é true. Enquanto é true, é executado. Quando a resposta válida passa a ser true, not resposta válida é falso. E quando é falso aqui para o teste lógico, o while não é executado. E daí cai fora aqui dessa parte do while. Então, esse exercício foi aí já um tanto mais complexo que o anterior, mas é muito legal para olharmos esses outros conceitos, esses novos aspectos aqui na resolução. Na sequência, a gente vai ter aqui um outro de classificação de números em intervalos, mas isso é assunto ali para outro vídeo. Obrigado e até a próxima!